Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, para nós mais uma vez é uma alegria nesta manhã comentarmos as leituras diárias propostas pela CPAD nas lições bíblicas neste que é o segundo trimestre de 2025, na classe dos adultos, estudando o Evangelho de João. Temos o tema trimestral e o Verbo se fez carne, subtítulo Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Para essa lição de número 10, que há de ser, querendo Deus, aplicada dia 8 de junho de 2025, dia de Pentecostes, não é? Temos o tema semanal, a promessa do Espírito. Para quarta-feira, os editores propuseram o título A Capacidade Vivificante do Espírito Santo. Obviamente aqui, nos falando acerca da salvação e do novo homem, do novo nascimento. O texto proposto está em Romanos, no capítulo 8, versículo 9 ao 14. Vamos fazer a leitura pausadamente, é um texto grande e um tanto quanto complexo aqui na nossa tradução revista e corrigida. Leamos. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estais na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas, se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E, se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E, se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará os vossos corpos mortais pelo seu Espírito em que vós habita. De maneira que, irmãos, somos devedores não à carne, para viver segundo a carne. Porque, se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Amém. Graças a Deus. Meus queridos, esse texto, como eu disse, é um tanto quanto complexa a sua leitura, mas a explicação ela é gloriosa. O Espírito Santo, ele é o agente capacitador que nos infunde a graça, que nos traz a graça. Veja, a graça capacitadora que nos traz vida. Alguns entendem, e nós compreendemos que esse entendimento é um tanto quanto equivocado, que a graça seria irresistível, inevitável. Isto é, uma vez a graça alcançando um homem, este tal seria salvo sem que tenha direito à escolha. Nós cremos no livre-arbítrio humano. E por isso entendemos que a graça é capacitadora. Ela capacita o homem para que se volte para Deus, clame por socorro e assim seja salvo pela fé em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqui ele diz: portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E a resposta do porquê disto
está no versículo 7, 8 e 7, quando diz: porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. A carne sem o Espírito Santo, ela está morta. Ela não tem vida. E um morto, um cadáver, não é sujeito a ninguém. Não adianta emitir ordens. Não adianta você amar um cadáver. Não adianta expressar a sua vontade a um cadáver. Ele está morto. Assim é a vida daqueles que estão mortos espiritualmente. Ele chega a dizer: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Aqui não estamos a falar sobre o batismo com o Espírito Santo. Isso vamos falar mais à frente. Mas sim a atuação do Espírito Santo batizando uma pessoa no corpo de Cristo. Se alguém não tem a atuação do Espírito Santo, se alguém não é do Espírito, não pode agradar a Deus. Se alguém não tem o Espírito Santo habitando em si, este tal não é de Cristo. Então aqui estamos a falar dos ímpios mortos em pecados e delitos. De outra maneira, aqueles que têm o Espírito Santo consigo, eles são aptos a receber a graça do Senhor Jesus Cristo. Então são vivificados, ressuscitados, aqui na terra, já tendo o usufruir da glória de Deus, aguardando o dia agora da glorificação. Este dia precioso, em que nós seremos então livres da presença do pecado. No versículo 28 do mesmo capítulo, temos a expressão: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem do seu Filho. Está falando da igreja. A fim de que seja ele o primogênito entre muitos irmãos. Está falando da ressurreição. Jesus é o primogênito da ressurreição. E aos que predestinou, a estes também chamou, e aos que chamou, a estes também justificou, e aos que justificou, a estes também glorificou. Perceba como o texto está no passado perfeito. Porque Deus, em sua presciência, já nos vê glorificados. E a prova de que somos salvos, a prova de que seremos glorificados, é a presença e a habitação do Espírito Santo em nossa vida. Como é que se dá a comprovação que o Espírito Santo está em nós? Pelo fruto que ele produz no nosso cotidiano. Mas isto é um comentário, é uma reflexão que iremos fazer amanhã na leitura da quinta-feira. Que Deus abençoe a sua vida, que o Espírito Santo te toque de maneira profunda, gloriosa, faça você perceber a atuação no seu cotidiano, no seu dia a dia. O Espírito Santo é uma pessoa, é o seu consolador, seu advogado, é o seu médico por excelência. O Espírito Santo está em nós. O Espírito Santo está mais próximo de você do que a sua esposa ou o seu marido pode estar. Está mais próximo do que qualquer filho. Está mais próximo do que qualquer pai ou mãe. Está mais próximo de nós do que o próprio Jesus esteve próximo dos discípulos. Por quê?
Porque ele não está ao nosso lado, ele está dentro de nós. E se isso é verdade agora mesmo, esse Espírito testifica com o seu Espírito e você sente então a presença, a ternura do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.